Hoje, então, eu venho apresentar um case de um estudo de caso de infiltração em fachada como base para mostrar uma metodologia de análise de causa de anomalia construtiva. Primeiro, para a gente contextualizar, eu gosto de trazer esse estudo que foi feito no Tribunal do Rio de Janeiro, onde levantou laudos sobre vício construtivo, verificando a qualidade dos laudos. É muito interessante, porque eles sortearam aleatório para entrar laudos, e daí a gente vê que os laudos mal constatam as anomalias. 20% dos laudos não trazem o registro da constatação dos danos. E 50% dos laudos não traziam a metodologia inferencial ou analítica que eles usaram para chegar nas conclusões. Tá? Eu repliquei esse estudo e fiz aqui em São Paulo, e os números são muito parecidos, né? Então, 55% dos laudos não trazem como eles chegaram nas conclusões e não descrevem a metodologia de diagnóstico. Tá? Então, baseado nisso, eu achei bem interessante, né, a gente perguntar, mas qual método diagnóstico existe? Tudo bem? A gente fala tanto em diagnóstico, mas ele parece uma caixa preta. Né? Quais são as opções de método diagnóstico? E daí... Opa, era o grilo com delay. Bom, eu estou fazendo uma revisão de literatura, né, sobre todos os métodos publicados já de métodos de investigação diagnóstica de causa. E eu só vou pincelar algum deles, né, porque eles são bastante vastos na literatura. Acho que o mais clássico é esse aqui, de Lichtenstein, que muita gente usa, né, do Boletim Técnico de Patologia das Construções. Mas se a gente olhar aqui na fase diagnóstica, como que eu faço o diagnóstico? É uma caixa preta, né? Esse diagnóstico, como que é o passo a passo desse diagnóstico? Será que eu não posso melhorar isso para justamente minimizar aquela omissão ou falha do nosso setor de análise de vícios construtivos? Vou pegar aqui a referência de Paulo Helene, que seria outra referência diagnóstica, né? Que é baseada em sintomatologia ou morfologia. Será que é exaustivo essa listagem de causas? Será que esse tipo de manifestação só se limita a essas causas? Será que a gente tem pesquisa suficiente para fazer um diagnóstico só por comparação de formas, né? A gente precisaria de um banco de dados. Né? E será que a gente tem classificação morfológica de manifestação para todas as manifestações que existem? Tudo bem? Então é uma limitação também deste método, falta banco de dados. Aqui o boletim da Alcompat mesmo, né, já foi um pouco além daquela questão do diagnóstico. Ele fala, para você fazer o diagnóstico tem que formular hipóteses. Né? Daí, ok, começo a melhorar isso, mas não poderíamos melhor detalhar esse processo de levantamento de hipóteses, né? Esse conhecimento de sintomas? Será que eu não estou delegando alguma subjetividade para o profissional, para ele conseguir levantar essas hipóteses? Né? Será que qualquer profissional levanta as mesmas quantidades de hipóteses e chega nas mesmas conclusões? Então, baseado nisso, né, a gente tem várias opções de métodos listados. Eu vou apresentar o hipotético dedutivo, que é o mais vastamente aplicado na ciência, na engenharia forense, na perícia de engenharia e patologia das construções. Tá? Baseado nessas duas normas, né, NFPA de incêndio e a norma STM de ciências forenses. Ela, então, numa hierarquia metodológica, ela está no topo dessa hierarquia metodológica. Certo? E daí, agora, para ilustrar a metodologia, é um caso simples meu de perícia, onde eu tinha uma unidade reclamando de manifestações de empalamento e bolor na sala. Daí a briga era, o condomínio não faz manutenção, você mantém o ambiente muito tempo fechado, não ventila. Né? Então o bolor ou é de excesso de vapor, condensação, ou uma infiltração por falha de manutenção na fachada. Para isso, eu consigo voltar aqui? Aqui. Daí, com isso, né, a proposta metodológica mais específica para o caso foi: vamos definir o problema, que é essa umidade na parede, vamos contextualizar o histórico, uma edificação de mais de 30 anos, 38 anos, vamos coletar algumas evidências para fazer correlações, e daí, com base nas correlações, levantar hipóteses, né, com base em evidências sensoriais coletadas em campo e documentais. A gente organiza e traça padrões, né, de correlação e elabora as hipóteses, então, baseado nessa inferência indutiva, né, de correlação entre os dados. E depois disso, vamos provar ou tentar testar, ver qual das hipóteses é a verdadeira, tá, para chegar num diagnóstico.
Então a gente tem essas evidências iniciais. No quarto a gente tinha um armário bloqueando a inspeção sensorial direta na fachada, e esse armário estava com as roupas 100% emboloradas. Okay? Na fachada, como que a gente tem? Se a gente tivesse alguém aqui da área de impermeabilização, ia acho que ter um infarto, né? Porque a gente tem argamassa polimérica na fachada como uma tentativa de reparo de estanqueidade. Aqui eu marquei a divisão entre a sala e o quarto, né, que os ambos estão expostos para essa fachada. Daí a gente tem vários pontos, né, que a gente pode observar de interfaces que poderiam estar fissurando ou ter falhas de estanqueidade. Então, fixações, destacamentos de pintura e etc. Numa análise preliminar termográfica, a gente delimita mais ou menos uma área com região anômala, né, fria, em contraste com o restante, mais ou menos localizado perto dos pontos de emboloramento e empolamento, mas a gente tem uma obstrução, né, na área do armário. Com um medidor de umidade por impedância, a gente confirma a imagem térmica, né, porque os dois têm limitação. Então aqui eu confirmo que a mesma anomalia fria na termografia também dá um alto valor de impedância, sugerindo então que eu tenho umidade de fato naquele substrato, né? Esse aqui é um mapa de umidade superficial. E daí então as hipóteses levantadas são infiltração pela fachada, né, que seria a origem de manutenção ou fim da vida útil. Eu posso ter uma ascensão capilar daquele piso externo, né, vocês viram que tinha uma laje externa, ou posso ter condensação de vapor d'água, né? Eu tenho 3 causas e 3 potenciais responsáveis, né? Quem? Manutenção, responsável pela manutenção ou fim da vida útil, ou usuário. Como era uma perícia judicial, eu tenho que definir causa e responsáveis, né? A origem aqui que vai me revelar os responsáveis. Bom, o primeiro teste de hipótese da infiltração de água de chuva, a gente tentou simular uma chuva com aspersão de água, uma hidrogeateadora, e monitorando o cenário de anomalia térmica interno com a termografia. E aqui a gente tem o antes e depois da termografia, né? Um ponto pequeno, um ponto grande. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado que isso pode ser um falso positivo, porque a água resfria a parede. E a termografia não revela água, ela revela temperatura, né? Radiação infravermelha. Então, isso é uma evidência que eu posso ter infiltração, mas não é certeza. Então, em paralelo, eu comparei o meu mapa de umidade superficial, antes e depois também, como os dois convergiram para a mesma resposta, né? Aumentou o teor de umidade da parede, sim, eu confirmo a hipótese de infiltração, tá? Por fissuras que tinham na fachada. Daí muita gente, né? A gente para por aqui, será o diagnóstico? Eu tenho mais 2 hipóteses levantadas. Muita gente acha, pararia aqui, não, achei a causa, vai embora para casa e entrega o laudo. Só que a gente não pode ter um fenômeno multicausal? Sim, né? Então, fizemos lâmina d'água, não aconteceu nada, e daí fizemos a remoção do fundo do armário e vimos que a morfologia do bolor tinha erosão. Então, o bolor era um efeito secundário da infiltração. Tá? Não foi a melhor forma de teste de hipótese de condensação, mas a gente tinha influência da infiltração aqui, então a gente acabou só por morfologia mesmo, né, pela manifestação, descartando essa hipótese. Tá? Esse microclima que se gera atrás do armário. Tá bom? Então, no final das contas, né, ficamos aqui, comprovamos a culpa da manutenção da fachada. Então, a gente não tem manutenção, degrada a pintura, geram as fissuras, perde a estanqueidade, entra água, gera o bolor e todos os efeitos que a gente observou. Tá bom? Então, no final, a proposta metodológica se mostrou eficaz para demonstrar a causa, né, de forma irrefutável. Né? Ela reduziu a subjetividade daquela impressão pessoal do perito de bater o olho e falar, não, é essa a causa, né? Eu tenho evidências muito mais robustas para isso, e a gente precisaria usar esse método em mais casos para delimitar suas limitações e sugerir novos métodos para cenários onde eu não tenho tanta evidência ou não tenho recursos para ficar fazendo ensaios. Certo? É isso, muito obrigado pela atenção de todos.